Professor, estou desenvolvendo um projeto e gostaria de usar um diodo Zener. Quais são os principais parâmetros que eu devo levar em consideração na hora de escolher um diodo Zener? Não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição no canal Eletrônica Fácil, porque é isso que fortalece a nossa família, deixa ela cada vez maior. E você, é claro, só ganha com isso. Recebe conteúdos faixa preta, ativando o sininho todo dia, no seu celular, no seu computador, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe. Fechou? Posso contar com você? Aguarde o seu like, a sua inscrição e agora, conteúdo faixa preta. Pode passar pelo diodo. Então nós descobrimos duas correntes importantes. Porém, o professor Rodolfo falou que no diodo podem ter 4 correntes. Quais são as duas outras? Legal? Quais são as duas outras correntes importantes, tá? Para a gente falar sobre as duas outras correntes, pessoal, eu quero mostrar um pouquinho aqui para vocês o software Proteus, tá? E eu vou precisar da ajuda do David agora, tá bom, David? Opa! Beleza? Então, olha só. Vamos lá. Vamos escolher aqui, David, por gentileza, 3 diodos Zener para a gente pesquisar aqui no software Proteus, que é um software maravilhoso de design de circuitos, esquemas e placas eletrônicas, tá? Então, vamos começar com o diodo 1N4733. Perfeito? Quando eu digitei aqui no Proteus, David, apareceu o seguinte, que o 1N4733 ele é um diodo de 5.1 volt, perfeito? E 49 mA. Então, por gentileza, David, anota aí pra gente aí que o 1N4733 é um diodo de 5.1 e 49 mA de corrente, tá? E aí, a pergunta é a seguinte, esse 49 mA, o que é desse diodo? É o mínimo? É o máximo? É a corrente de teste ou é a corrente que ele consegue regular? Eis a questão. E agora? Mas vamos lá. Vamos para cima, tá? Agora vamos para um N4740. Olha só que interessante. No N4740, que é o de 10 volts, está marcando aqui no Proteus uma corrente de 25 mA. Essa corrente que está aparecendo aqui não bate nem com a mínima e nem com a máxima, que a gente acabou de calcular. E anotamos aqui no nosso bloco de notas. Tá bom? Então, quando a gente vai aqui para o nosso bloco de notas, vai aparecer qual corrente aqui, ó. 100 mA com uma corrente do Zener máxima e 10 mA a corrente do Zener mínima, tá bom? Então, o que é esse 25 mA? Esse 25 mA vai aparecer no datasheet do nosso diodo Zener. Olha só que sensacional. Quando você vier aqui no nosso datasheet dos diodos Zener da família 1N4728 a 1N4764, tá? Vai aparecer aqui, ó, olha só a mágica acontecendo. Um N4740 e aparece o 25 aqui, ó. Opa! O que é esse 25 mA, pessoal? Olha só como é importante nós lermos e interpretarmos o datasheet, tá bom? Olha só como é importante nós lermos e interpretarmos os datasheets, tá? Tá vendo que o datasheet do diodo Zener tá mostrando aqui pra gente o seguinte, ó, que o VZ, que é a tensão de Zener, @IZT, o que isso quer dizer? Que essa tensão de Zener dos diodos Zener que vocês estão vendo aqui, 3.3, 3.6, 3.9, 10 volt, 12 volt, 36 volt, etc., irá aparecer no diodo Zener quando aplicado o IZT. Ou seja, é garantido que eu terei a tensão de Zener no diodo Zener se nós aplicarmos o seu IZT, que é a corrente de Zener de teste. Legal?
Então, acabou de aparecer a terceira corrente do diodo Zener. Já apareceu a corrente do Zener mínima, a corrente do Zener máxima e agora o IZT. O que é o IZT? Anota aqui para mim no campo de comentários. Ó. Inclusive, vamos lá. Ó. IZT é a corrente do Zener de teste. Tá bom? Legal? Ou seja, quando o fabricante foi elaborar a curva característica do diodo Zener, ele detectou que, ao passar o IZT pelo diodo Zener, ele conseguiu obter a tensão nominal do diodo Zener. Então, é uma corrente que, se passar essa corrente por ele, você vai garantir que a tensão do Zener estará sobre ele. Tá bom? Então, por exemplo, legal? Ó, por exemplo, você calculou comigo que a corrente mínima do Zener, um N4740, seria de 10 mA. E a máxima de 100 mA. Se passar o 10 mA, que é a corrente mínima do diodo Zener, pode ser que você não obtenha exatamente os 10 volts, que é a tensão nominal dele. E pode ser que, se você passar pelo diodo Zener a corrente de 100 mA, você também não tenha exatamente os 10 volts. Então, para você obter no diodo Zener uma assertividade esplêndida, de forma a você ter ele regulando de forma mais precisa a tensão do próprio Zener, você deve dimensionar o circuito com o diodo Zener a partir da corrente do Zener de teste, que é o famoso parâmetro IZT. O parâmetro IZT você deve utilizar para que o Zener trabalhe como regulador de tensão no circuito e o circuito tenha um nível de precisão da melhor forma possível da tensão que ele pode oferecer para o periférico. Então, olha só, inclusive vou anotar isso aqui para vocês, gente. O seguinte, tá? Vou anotar aqui o seguinte, enquanto o David já volta aí, tá? Ó. Vamos lá, ó. Então, se você tem um bloco de notas, já anota aí. IZT é a corrente de Zener de teste. E o que significa isso? É a corrente elétrica que, ao circular pelo diodo Zener, obteremos a tensão mais próxima possível da tensão VZ. Ou seja, ao dimensionarmos o diodo Zener como regulador, é recomendado que a corrente que circule pelo Zener tenha o mesmo valor de IZT. Ou seja, se você está trabalhando com o diodo Zener como regulador de tensão, é ideal que circule por ele a corrente que o datasheet está falando, que é o IZT, que é a corrente do Zener de teste. Perfeito? Inclusive, por isso que o software Proteus, David, por isso que o software Proteus, né, bem-vindo de volta aí, é por isso que o software Proteus, ele recomenda aqui essa corrente de 25 mili. Perfeito? Lembra que a gente tinha pesquisado lá um N4733, um diodo Zener de 5.1 volt, e aí marcou no Proteus aqui, 49 mA. O que é esse 49 mA? Vamos dar uma olhadinha no nosso querido datasheet. Se você entrar no datasheet e analisar um N4733, ó, olha que curioso, né? Olha lá, um N4733, diodo Zener de 5.1 volt, 49 mA.
que é o mesmo que o Proteus mostrou. O que é o 49? É o IZT, corrente do Zener de teste, que é a corrente que o fabricante garante que ao circular pelo diodo Zener, ele terá a sua tensão nominal de Zener, com o mínimo de tolerância possível. Ou seja, passou 49 mili por ele, a chance de ele ter o 5.1 volt é quase que 100%. Tá bom? Então, para fins de dimensionamento do diodo Zener, para fins de dimensionamento dele como regulador de tensão, qual a corrente que você vai escolher para passar pelo diodo Zener? O mais próximo possível do IZT, que é a corrente do Zener de teste. Se você decidir passar pelo Zener, por exemplo, né, a gente está trabalhando aqui com o diodo Zener de 10 volts, né, David? Opa! Então, se você escolher o Zener de 10 volts e não usar o IZT como a corrente que vai circular pelo Zener, o que pode acontecer? Pode acontecer duas coisas com o seu diodo Zener, tá? Vou falar aqui para vocês agora. Ó, se você passa menos corrente, David, olha só, pela lei de Ohm, vamos lá, David, pela lei de Ohm, se eu diminuo a corrente que passa pelo componente, diminui a corrente, o que acontece com a tensão que fica no componente? Diminui também. Diminui também. E se eu aumentar a corrente que passa pelo componente, o que acontece com a tensão? Pode aumentar também. Pode aumentar também, perfeito. Então, o que acontece? Se você usar o 10 mA, que é a corrente do Zener mínima, não está abaixo do IZT, David? Sim. Se está abaixo do IZT, que nesse caso aqui é 49 mili, né? 49. 49, o que vai acontecer? Pode ser que não fique os 10 volts no Zener, pode ser que fique menos. Menos quanto? Não, Até 49, a tolerância... 49 é o de 5.1. Agora tá 25 é 10 volts. Isso, então deixa eu até anotar aqui. Então, o IZT dele é 25 mili. 25 mili, isso. Perfeito. Então, se você colocar 10 mA, como o 10 está abaixo do 25, que é o IZT, o que pode acontecer? Se você tem uma tensão de Zener abaixo do esperado. Abaixo quanto? Dentro da tolerância. Então, se você está usando o Zener de 5%, por de 10 volts, é meio volt para baixo, meio volt para cima. Então, você vai ter, por exemplo, se você passar 10 mA por volta de 9,5 volts, tudo bem? Beleza? Por volta, tá? E aí, se você passar o máximo dele, que é 100, como o 100 está acima do 25 mili, que é a corrente do Zener de teste, você vai ter mais corrente, você vai ter mais tensão sobre o Zener. Mais tensão quanto? Mais perto possível da tensão máxima do Zener dentro da tolerância. Então, por isso que recomenda-se sempre quando você for usar o diodo Zener como regulador de tensão, colocar sobre ele a corrente do Zener de teste, que é a corrente que você vai ter mais precisão possível, que ele vai trabalhar dentro dos parâmetros nominais. Perfeito? Então, 3 correntes já foram do Zener. A mínima, a máxima e a de teste. Perfeito? A última corrente é a corrente que o datasheet está mostrando aqui para vocês. Tá bom? Um e-book gratuito de mais de 270 páginas, onde você pode desbravar esse mundo da eletrônica partindo do zero de forma sensacional. Tá bom? E-book gratuito. Só clicar, deixar o e-mail aqui e baixar. E se você quiser turbinar sua bancada de eletrônica, é a loja eletronicafácil.com.br com todos os produtos. Loja eletronicafácil.com.br. Tá bom? Isso me lembrou o Fábio, hein? Fábio Rezende. Então, Fábio Rezende. Todos os produtos para de eletrônica estão na loja eletronicafácil.com.br. Tá bom?